Assistir Napoleão, achei um enredo desconexo e um retrato estranho do imperador histórico. Ridley Scott apresenta um filme que não responde à questão que coloca. Quer saber por que disso? Fica aqui comigo que já te conto. Mas antes, se inscreva no canal e ativa o sininho. Napoleão Bonaparte é uma figura histórica monumental. Só faz sentido que uma cinebiografia de sua vida na tela, dirigida por ninguém menos que Ridley Scott, seja igualmente monumental. Bem, em teoria. O filme, estrelado por Joaquim Fênix, agora lançado nos cinemas dos Emirados Árabes, preenche muitos dos requisitos convencionais esperados de um épico sucesso de bilheteria histórico de Hollywood. Há figurinos incríveis, bela fotografia, imagens ousadas e uma trilha sonora cativante. No entanto, o retrato da figura polarizadora e a forma como é contada são tudo menos cativantes. Quem foi Napoleão? Bem, depende de qual versão da história você está seguindo. De um animal político sedento de poder a um gênio patriótico, um tirano saqueador ou um homem de aparência mediana com um olhar penetrante que compensava sua alegada baixa estatura com uma presença imponente, acima de tudo, Napoleão era complexo, se não desconcertante. Tudo isso é irrelevante, porque neste filme nenhum desses Napoleões aparece. Fênix interpreta Napoleão, o general primeiro cônsul e depois imperador da França, como um homem mal-humorado e irritável, propenso a explosões absurdas e erráticas. Mesmo as suas facetas sutis de vulnerabilidade, a forma como cobre os ouvidos quando os canhões rebentam, a sua respiração em pânico durante a primeira, de muitas, batalhas, parecem uma tentativa forçada e preguiçosa de humanizar Napoleão. Carrancudo e ainda assim inexpressivo, temperamental para mostrar com um senso de humor que não cai, parece que Fênix pode ter aprendido como interpretar o personagem não a partir de relatos históricos, mas do comportamento de um típico rapper. Além disso, Napoleão de Fênix pode ser a única vez que ouvimos a figura falar com sotaque americano. Esse detalhe crucial não apenas tira os espectadores da história, mas também é cômico de todas as maneiras erradas. Está usando? É meu uniforme. Eu liderei a vitória francesa em Toulon. Ninguém deveria depender de um filme de Hollywood para obter precisão histórica. Eles existem para entreter, ou pelo menos inspirar curiosidade sobre o passado e a este respeito, pode-se perdoar muitas coisas. Figurinos ruins, efeitos especiais questionáveis, atuações duvidosas, imprecisões nas histórias ou sotaques ruins, em pequenas doses, não estragam um filme para mim. Mas um elemento difícil de compreender é o fracasso do escritor ou do diretor em manter o público envolvido. No final, é tudo uma questão de contar histórias. É injusto em muitos aspectos retratar a vida plena de uma figura imponente como Napoleão em um filme. É principalmente injusto com o público. 2 horas e 38 minutos é muito tempo para olhar para o rosto relutante de Fênix enquanto ele tenta salvar seu casamento, ou pelo menos fazê-lo funcionar, enquanto conquista a Europa. Esse também foi o principal problema do filme. Esta é a história da vida militar de Napoleão? Ou a trama principal é seu relacionamento tumultuado e tóxico com sua esposa Josephine? O filme faz um péssimo trabalho ao fundir de forma coesa a vida pessoal e política de Napoleão, que todas as versões da história nos dizem se misturaram. São duas histórias simultâneas que se encontram em pontos de contato aleatórios apenas para desviarem para outra batalha, todas indistinguíveis uma da outra em algum ponto. É uma experiência frustrante tentar compreender este retrato de Napoleão. O slogan do pôster do filme diz: "Ele veio do nada, ele conquistou tudo." Mas ele realmente veio do nada? Napoleão nasceu em uma família aristocrática e descendia da nobreza italiana. Seria de se supor que o filme nos mostraria essa versão do nada, mas isso não acontece. Há flashes de sua mãe e irmão, sem conclusões sobre a presença deles em sua história. Além disso, sua ascensão para conquistar tudo é marcada pela confusão. Scott retrata um personagem ambicioso sem uma fonte tangível para sua motivação e sua ascensão ao poder, sem uma direção clara de como ele conseguiu isso.
Embora o filme tente apresentar uma análise do ego masculino, este Napoleão é, na melhor das hipóteses, a caricatura de um homem complexo com sotaque americano e expressão azeda. Manteve o mundo refém do seu egoísmo, da sua falta de boas maneiras. Napoleão, um novo épico histórico de Ridley Scott, surge como um grande espetáculo marcado por inconsistências narrativas e dissonância de tom. Joaquin Phoenix lidera o papel do líder francês homônimo, apresentando uma atuação que oscila entre a bufonaria e a teatralidade, enquanto a representação fundamentada de Joséphine por Vanessa Kirby se encontra em desacordo com a estrutura desconexa do filme. Apesar do esplendor visual do filme e da ambição de desmistificar o legado de Napoleão, ele não consegue entregar um drama histórico coeso e emocionalmente ressonante. O filme começa em meio ao cenário tumultuado da Revolução Francesa, com Maria Antonieta encontrando a lâmina fria da guilhotina enquanto um jovem Napoleão observa. Scott nos apresenta Napoleão de Fênix, um personagem marcado por mudanças de humor selvagens, personalidade irreverente e um apetite insaciável por poder. Do cerco de Toulon à Batalha de Austerlitz, o filme navega pelos triunfos militares e manobras políticas de Napoleão com uma proeza visual pela qual Scott é conhecido. A sequência de Austerlitz é particularmente elogiada por sua execução de tirar o fôlego, mostrando a habilidade de Scott de criar cenas de batalha viscerais e visualmente deslumbrantes. No entanto, apesar do espetáculo visual, o filme lida com uma questão abrangente, com uma estrutura narrativa que se assemelha a um mosaico com peças unidas, em vez de uma tapeçaria contínua. A edição desarticulada, como observado em outras críticas, priva o filme de uma narrativa fluida, deixando as transições estranhas e as cenas parecendo vinhetas isoladas. O romance turbulento entre Napoleão e Joséphine sofre mais intensamente com essa desarticulação. O filme não consegue estabelecer uma conexão verossímil e emocionalmente ressonante entre os personagens, reduzindo seu relacionamento complexo a laboriosos trancos e barrancos. Com certeza viu o caos nas ruas. A atuação de Phoenix como Napoleão torna-se um ponto focal, descrito como exuberantemente beirando a caricatura. O tom oscila violentamente de cena para cena, deixando os espectadores na dúvida se devem ter empatia ou zombar do protagonista. Os tons satíricos de Scott, embora intencionalmente, lutam para encontrar coesão dentro da narrativa mais ampla, deixando o público lutando com as mudanças de tom. O humor do filme, que pretende servir como elemento subversivo, muitas vezes parece deslocado e desconectado do contexto histórico mais amplo. A Joséphine de Kirby, buscando uma abordagem mais fundamentada, infelizmente se torna uma vítima dos desafios estruturais do filme. A falta de química entre Phoenix e Kirby agrava a narrativa, fazendo com que sua jornada romântica pareça afetada e incongruente. A atuação de Kirby, embora isoladamente louvável, parece pertencer a um filme diferente, ressaltando a incapacidade do filme de harmonizar seus diversos elementos. O ambicioso objetivo do filme de desmistificar o legado de Napoleão e expor o vazio da sua busca pelo poder é evidente. No entanto, a execução vacila, com a condenação fulminante do personagem parecendo mais um atalho narrativo do que uma exploração profunda. A decisão de Scott de ridicularizar em vez de examinar profundamente o legado político de Napoleão deixa o filme com uma conclusão insatisfatória, perdendo a oportunidade de oferecer uma perspectiva diferenciada sobre uma das figuras mais emblemáticas da história. Na sua busca pela grandiosidade, Napoleão sacrifica o envolvimento emocional. Os visuais majestosos e as sequências de batalha meticulosamente elaboradas, embora inegavelmente impressionantes, tornam-se vazios quando separados de uma narrativa convincente de personagens bem desenvolvidos. A graça salvadora do filme pode estar na promessa de uma versão do diretor de 4 horas, o que poderia fornecer a coerência e a expansividade que faltam na versão teatral.